Boa noite, Zé Ricardo. Rafaela Potter, do Globo Esportes. É claro que a primeira pergunta já seria assim, melhor do que o esperado, que você imaginava essa estreia à frente do Cruzeiro, mas eu queria especificamente tocar num ponto ali, porque o Nicão, na saída, falou que teve uma conversa com você ao longo desses últimos dias, esses seus primeiros dias de trabalho, e que essa conversa foi muito importante. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, porque brilhou tua estrela, brilhou a estrela do Nicão também. Boa noite, Rafaela. Boa noite a todos. Eu diria que brilhou a estrela do Cruzeiro, né? É um grande protagonista. A gente tem que sempre enaltecer o nosso grupo, porque foi uma vitória realmente difícil, mas, a meu ver, bem merecida, porque conseguimos ter bons comportamentos nas fases do jogo. Às vezes a gente vai bem em uma fase ou duas fases do jogo, mas o jogo não se completa por aí só. Era importante a vitória, um momento difícil, sensível para o clube. Não é a vitória para o Zé Ricardo, não é a vitória para jogador, nenhum jogador, e sim para a equipe, né? Para retomar a confiança, porque o campeonato é muito longo, a gente tem que saber gerir as nossas expectativas, porque já temos um jogo dificílimo na semana que vem, mas sem dúvida nenhuma jogar na Vila Belmiro, independente da fase do Santos, é sempre muito difícil. Então, parabéns ao grupo. Sobre o Nicão, sempre joguei contra, né, o Nicão, e sempre via nele uma qualidade muito grande, poder de decisão da equipe. Realmente a gente conversou, tive alguns procedimentos nesses primeiros dias, de conhecer o clube em toda a sua particularidade, na sua essência, e também ir conversando com os jogadores, principalmente aqueles que têm mais experiência, mais rodagem no futebol, para a gente poder alinhar algumas coisas e dividir os nossos pensamentos. O Nicão é um jogador especial, porque ele consegue fazer algumas funções importantes, que eu acredito que encaixa bem da maneira como a gente quer jogar, e entendia que o momento certo ele ia aparecer bem como foi hoje. Então, parabenizar todo o grupo aí pela entrega, mas entender que hoje é um dia de a gente celebrar, mas amanhã a gente já está trabalhando aqui mesmo em Santos para poder pensar no Fluminense. Zé Ricardo, é impressionante o seu aproveitamento em estreias de trabalhos e jogando como visitante, estreando 4 vitórias e 1 empate. Eu gostaria que você fizesse um recorte destes 7 dias de trabalho. Como que o grupo te abraçou, como que você abraçou o grupo. Hoje teve a presença do Ronaldo, você tentando recuperar o Gilberto, dando uma oportunidade importante para ele jogando fora de casa. Como é que foi a conversa com o Bruno Rodrigues? Se teve proposta para ele jogar mais centralizado como centroavante e se ele prefere as beiradas. Como é que foi isso? Como que o grupo te abraçou e como é que foi o clube no geral se abraçando nesse momento, nesses últimos dias? Bom, na verdade, o grupo e o clube foi muito solícito em tudo aquilo que eu pedi, que eu solicitei, né, do dia a dia. Fazer um agradecimento especial à comissão da casa, né, o pessoal que também me forneceu todos os dados e trabalhou aquilo que a gente pediu individualmente, por conhecer mais os atletas, principalmente os atletas jovens, que são bastante. Nosso elenco é um elenco, na sua média, bastante jovem. Então, foram 7 dias muito intensos, como não poderia deixar de ser, né? A gente está ali dentro da Toca 2 o tempo todo e tentando aproveitar ao máximo para poder jogar com mais clareza naquilo que eu tinha pedido para eles. O trabalho que vinha sendo feito, a gente respeita muito, porque era um bom trabalho também. O momento dos recortes do futebol acabam fazendo que às vezes sejam feitas algumas correções em planejamento, mas não posso deixar de enaltecer aquilo que era bem feito no clube, na equipe, e logicamente com as nossas ideias a gente foi passando para eles, sempre dividindo as ideias com os jogadores e entendendo aquilo que eles poderiam cumprir. E hoje acabou a gente sendo competente, né, nas fases do jogo, como eu falei para a sua colega, e acredito que a gente, com essa volta, retorno de confiança, não só coletiva como individual, no caso do Bruno,
no caso do Nicão, no próprio caso de Gilberto, a gente pode fortalecer. O Cruzeiro vem sofrendo um pouco com lesões, né? Perdemos lá atrás o Ramiro, depois perdemos o Matheus Pereira, agora, infelizmente, há 2 dias atrás o Rafael. Todos jogadores importantes, mas quando a gente tem esse tipo de problema que faz parte do futebol, a gente não se lamenta, não tem que ficar se lamentando. A gente tem que enaltecer quem está no nosso grupo ali no dia a dia, entender no olhar, no dia a dia, se realmente eles querem, estão dispostos a realmente trabalhar juntos. E foi isso que aconteceu com o Bruno. O Bruno, notoriamente, ele gosta de jogar mais pelos lados do campo, mas pela sua capacidade, as suas valências, eu acho que ele pode fazer um segundo como ele vinha fazendo, e também por dentro. Ele deixou claro que gosta de jogar mais por fora, mas eu falei para ele não fechar a mente dele, e tinham coisas boas que a gente poderia aproveitar na função que ele fez hoje. Hoje ficou muito claro que no segundo tempo o Santos precisava do gol, né? Precisava pelo menos chegar ao empate, e aqueles espaços iam sobrar. Então, tanto o Nicão quanto ele entraram muito bem. Então, baixar agora a expectativa para a gente poder trabalhar em cima de uma humildade, que a gente sabe que a gente precisa brilhar coletivamente primeiro, para depois as coisas acontecerem individualmente. Ô Zé, quando você chega ao Cruzeiro, você, vamos dizer, não é um privilegiado, porque o Cruzeiro tem esse espaço no mês de setembro, né, para você treinar, para trabalhar. O que você identificou que era o principal para acontecer? Para uma virada de chave, vindo para um jogo, um confronto direto, muito difícil. O Santos, apesar de não fazer uma boa campanha, ele perdeu pouco aqui, né? E o Cruzeiro vem e não vencia aqui há um bom tempo também. O que você mais identificou e como foi esse trabalho ao longo dos últimos dias na Toca para se ter uma grande vitória aqui contra esse adversário direto? Bom, um trabalho intenso em todos os sentidos e em todos os aspectos, né? Logicamente que a gente trabalhar a confiança do atleta é importante, porque sem confiança a gente não faz nada na vida, mas entende que o futebol às vezes te dá esse tipo de situação, né? Ontem a gente teve um jogo muito disputado entre São Paulo e Internacional. O Inter vinha de uma sequência de, se eu não me engano, 8, 10 jogos sem ganhar no Brasileiro, e o São Paulo ontem completou acho que 6 ou 7 também sem ganhar. As equipes grandes também passam por essa dificuldade, até porque o Campeonato Brasileiro é extremamente difícil, né? Mas o Cruzeiro, mesmo 8 jogos sem vencer, vinha apresentando coisas boas, né? O que a gente tentou fazer é reforçar essas coisas boas que vinham fazendo e tentar ajustar algumas coisas que a gente acreditava que podia dar certo, né? Agora, a gente tem que enaltecer realmente todo o suporte que as pessoas do Cruzeiro deram para a nossa comissão, a comissão da casa, a direção, o Ronaldo hoje indo almoçar com a gente e dando também a sua palavra de incentivo. A gente tem o privilégio de ter um Paulo Autori no dia a dia para dar bons conselhos, da Alessandro, que foi meu atleta no Internacional, hoje executando uma outra função e fazendo um link bem interessante também com o Sub-20. O próprio Fernando Seabra também no dia a dia passando as suas considerações. Então acho que foi um trabalho em conjunto, não foi uma vitória do Zé Ricardo, foi uma vitória do Cruzeiro. A gente celebra mais uma vez, mas mantém os pés no chão, porque está só começando uma estratégia aí que a gente quer de pouco a pouco botar o Cruzeiro brigando por títulos novamente. Zé Ricardo, chamou muita atenção a vitória por 3-0. O Cruzeiro tem muita dificuldade de fazer gols, fez 3 contra o Furacão, fez 3 contra o Bragantino. E você chegou dizendo de corrigir coisas pontuais. O quão te agradou o ataque do Cruzeiro hoje, que desencantou, e, mais uma vez, o bom desempenho defensivo sem sofrer gol? Bom, acho que cortando o jogo em 2, né? O primeiro e segundo tempo. O primeiro tempo o jogo foi muito transpiração, né? Que eu pude perceber. As duas equipes talvez não, pela situação que convivem na competição, um pouco ansiosas para resolver as jogadas, né? A gente mesmo teve algumas transições algumas transições que poderiam ter sido melhor aproveitadas, mas você percebe que pelo momento que passa o jogador e a equipe, a ansiedade acaba atrapalhando. Agora a gente poder com essa vitória ganhar um pouquinho mais de confiança, a gente ter mais clareza nesse momento do jogo, porque nós temos bons jogadores que podem cumprir funções de ataque ao espaço, de apoio, profundidade.
E foi isso que a gente buscou, tentar mostrar para eles que a gente poderia aproveitar no jogo de hoje. Então, tranquilidade agora para a gente descansar e pensar no Fluminense. Ô Zé, você falou aí sobre jogadores lesionados, né? Tem um que o torcedor quer vê-lo novamente em ação, porque foi um grande esforço dele, do clube, para tê-lo, o Matheus Pereira. Como é que você vem acompanhando a condição desse jogador? E queria que você comentasse também, com certeza já viu o atleta em ação, o que pode ganhar e se para a semana que vem já é possível, ainda está cedo. O que você vem trabalhando aí nessa questão em contato com o DM do Cruzeiro? Por coincidência, assim que eu me apresento ao Cruzeiro, né? Na toca ele estava conhecendo as instalações, ele estava na academia fazendo o seu trabalho. E aí nós tivemos um papo bem inicial, mas eu sinto que ele quer muito voltar, né? Parece que a progressão está indo muito bem, não posso te dar uma data precisa ainda, mas está próximo. A gente ganha em qualidade, um jogador extremamente técnico, inteligente, também jogou em alto nível e é recondicioná-lo e para que ele possa estar à disposição. Mesma coisa do Rafael, mesma coisa do Edger Gasolina, que eu também acabei esquecendo de citar, outro jogador que eu tive o contato muito tempo na base do Flamengo, eu sei que ele pode render também bastante, mas são coisas que acontecem no futebol, todo mundo sujeito, os clubes a ter esse tipo de problemas, né, de jogadores lesionados. O que importa é que a gente fortaleça cada vez mais o nosso grupo. Nós temos muitos meninos talentosos que podem dar retorno em médio prazo para o Cruzeiro. Alguns deles já vêm entrando de forma consecutiva e jogando bem. Uma categoria sub-20 que é muito bem trabalhada, com alguns jogadores que também vão dar retorno bem, acredito que bem breve para o clube. Então vai ter tranquilidade. Lógico que trabalhar sob pressão é mais difícil e a gente espera que a sequência boa, positiva, possa fazer florescer tudo isso.